primeiro lugar, gostaria de dar uma boa tarde a todos, agradecer o convite, aqui é a minha casa, então não poderia deixar de vir. E eu gostaria de dar uma testemunha, que vão ter várias, eu acho que é só um começo de palavra, e é uma testemunha pessoal que eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Toffoli, quando nós nos encontramos numa ocasião de homenagem, inclusive, da Polícia Federal. Eu sou funcionária do Ministério da Justiça, quer dizer, eu sou da AGU, mas sou funcionária do Ministério da Justiça com muito orgulho, e fui para a Secretaria de Assuntos Legislativos em 1990. E lá tive a oportunidade de ter uma grande colaboradora, a doutora Sônia Moreira Alves, que vocês estão na mão da melhor jurista, não pode dizer a melhor, entre as melhores, porque a doutora, inclusive a doutora Sônia Moreira Alves, que foi substituída depois por doutora Dailton, que foi um dos diretores do departamento. Então eu estou bem aqui, eu tenho dois grandes amigos. Mas eu fiz esse depoimento do Dr. Toffoli e eu gostaria de repetir aqui para todos. Entre os muitos e muitos projetos de lei, eu até brinquei com a doutora Sônia, que vendo o nosso secretário nacional de Segurança Pública adentrar, são histórias que eu ainda vou escrever um livro, que nós criamos o Fundo Nacional de Segurança em 3 dias por determinação do Dr. Zé Gregório. Eu e a doutora Sônia ficamos trancados numa sala, tentando, inclusive, criar um mecanismo de que os estados pudessem até, ao receber o dinheiro, justificar o que estavam fazendo, que isso foi uma questão constitucional que nos foi posta. Não sei se a Sônia lembra disso, mas nós ficamos 3 dias tentando, sem agredir a Constituição, arranjar um mecanismo que os estados pudessem receber o dinheiro, mas tivessem uma prestação de contas do serviço. Bom, então, inúmeros projetos de lei. Esse caso da Polícia Ferroviária, que o meu testemunho, que é o caso concreto, em 1990 eu fui para a Secretaria de Assuntos Legislativos, já vinha da CISET, do Controle Interno do Ministério da Justiça. E assumi logo em 90, eu fui como advogada da União e assumi a chefia de gabinete da Secretaria. Isso em 91, 92, 90. E o doutor professor Luiz Estevam Chaves de Rezende Martins, que era o secretário à época, me deu uma incumbência à secretaria da questão da Polícia Ferroviária Federal, porque lá estava na Constituição, de 90, Constituição de 88, ainda estavam naquele processo de adaptação à Constituição, que é normal, inclusive quando nós sabemos a lei de 1912 aceitava a sessão funcional, depois veio a inconstitucionalidade de 31, quer dizer, já depois de uma lei dizendo que podia, quer dizer, a Constituição era um desafio para todos nós. E lá constava a Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recebemos o processo para poder regulamentar a Constituição naqueles pontos. Bom, se formou um processo, que já faz muito tempo, mas a Polícia Rodoviária Federal, todos nós éramos seletistas à época, porque havia o 1711 e os seletistas depois o regime jurídico único da 8.112. Foi feita uma consulta e o DENIT caminhou para o Ministério da Justiça uma relação de funcionários seletistas ou estatutários que eram policiais do DENIT, que passou em 90 para a reforma do Collor por Ministério da Justiça. O mesmo processo fizemos para a Polícia Ferroviária, porque não nos cabia no Ministério da Justiça, como técnicos somos, para dizer se é importante ou não é importante, está na Constituição, é para ser, a nossa carta é para ser cumprida. E não só quando nos interessa, porque muitas vezes as pessoas querem cumprir quando interessa, e quando não interessa, não quer achar isso. Bom, fizemos o processo e foi feita uma consulta para o Ministério dos Transportes, que tinha se transformado em infraestrutura, qualquer coisa assim, e a resposta que nós obtivemos no processo foi que não existia funcionário oriundo da rede ferroviária ou da empresa de policial ferroviário. Não existia, um quadro que não existia. Essa foi a resposta que nos trouxeram. Então, foi essa razão que nos levou a determinar, na época, o professor Estevam, determinar a um advogado nosso, que se for lembra, é o Renato Severo, a fazer um projeto de lei criando a Polícia Ferroviária, criando os cargos, mas sem a possibilidade de transposição, porque a informação que nos foi dada foi que não existia um quadro pré-existente, como existia da Polícia Rodoviária Federal, que eram patrulheiros seletistas, mas tinham esse quadro funcionários públicos federais. Bom, a partir daí fizemos o projeto do Dr. Renato Severo, um excelente técnico, um advogado colega nosso, fez um projeto de lei criando, mas sem a possibilidade da transposição, porque aí nós já tínhamos a posição do Supremo que não admitia a transposição de cargos que não eram naquela situação prevista pela Constituição. Foi feito o projeto de lei, que foi encaminhado, como sempre, aos Ministérios do Mérito, que é o Ministério do Transporte, Infraestrutura e Malha, época era o Mário, se não me falha a memória,
E a resposta que nós obtivemos foi: o projeto de lei está muito bom, só que não há interesse do governo, política do governo, à época, de investir em ferrovias federais. Razão pela qual o projeto foi, vamos dizer assim, arquivado, porque não havia interesse no mérito pelos Ministérios do Mérito. Quer dizer, o projeto, e isso ficou, quer dizer, esse é o testemunho. Depois, agora eu estou como assessora do deputado Marcelo Tagiba, que é deputado federal, mas que é delegado federal, é muito amigo do Miguel Reale, que é, vamos dizer assim, meu grande paradigma. Eu tive a honra de ser vice-ministra da Justiça, e a doutora Sônia ficou carregando a Secretaria de Assuntos Legislativos me ajudando, e pediu que eu desse esse apoio ao deputado Marcelo Tagiba, porque ele queria fazer um primeiro mandato realmente diferenciado, etc. Bom, então na hora de também experimentar, que eu brinco, o outro lado do balcão, mas sem perder nunca o norte da Constituição, da lei, e de que nós estamos fazendo leis para nós mesmos. A gente não faz leis para os outros, a gente faz leis para a gente. Então tem que fazer uma lei que seja factível, tem que ser defendida assim. Mas eu quis dar esse depoimento que, ao saber que existia essa lista, existiam funcionários, e que houve uma má-fé, pelo que eu soube, de não ser encaminhada essa lista pré-existente, que eu acho que isso que a AGU talvez tenha que se debruçar, o Ministério da Justiça hoje, a essa lista, quem eram, que se estão recebendo, bom, mas essa discussão depois vai continuar. Quer dizer, isso foi negado, essa informação, e eu não podia deixar esse 10 minutos de testemunho para começo da conversa, que é onde eu posso dizer como secretária. E teremos a oportunidade, doutora Daí, espero, depois de comentar mais a questão do projeto em si. Então, essas minhas palavras, eu quero agradecer a todos.